Um pouquinho pior aí por causa da luz, mas tá dando, né? Fica tranquilo, a gente tá vendo que você tá de camisa e cabelinho penteado, fica tranquilo. Beleza. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença de vocês, tá? Acho que é bom uma quebrada de gelo para dar descontraída na pessoa que está nervosa e do outro lado, né? Ansiosa, mas assim mesmo. Aí. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu já queria agradecer a confiança, né, de ter me escolhido como orientadora, porque realmente foi uma escolha, né? Desde, como eu falei agora há pouco para a Ana, né? A primeira vez que a gente se falou, desde a primeira vez eu acreditei nesse rapaz e eu acho que eu não estava errada, né? E a banca hoje vai confirmar isso. Então, gostaria de agradecer a Raquel novamente pela participação na banca, né, por ter aceitado neste final de ano, com todas as turbulências que a gente tem, né, de estar aqui com a gente, contribuindo com o trabalho do Bernardo, e a Ana, né, Ana Carolina, de sopetão aí, né, que como eu estava comentando no começo, né, só Bernardo e eu, a gente tinha entendido que a defesa ia ser no dia 13, e aí a gente acabou que meio, achou que a gente tinha entendido, estava todo mundo sabendo, enfim, né, porque a gente estava tão focados para que ele finalizasse tudo antes do final do ano, e acho que a gente, enfim, né, só esqueceu de falar para as pessoas que a gente também tinha combinado isso. Então, agradeço a Ana e no meio também desse monte de coisa, por ter aceitado o convite para estar aqui na banca, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, primeiro ao Bernardo, para ele fazer a apresentação dele, e aí, em seguida, a gente continua. Então, eu dou aberta, então, a sessão pública de defesa de mestrado do Bernardo. Beleza, gente. Boa tarde a todo mundo. Vamos começar aqui, tá? Primeiro cumprimentar a Michele, agradecer aí pelo carinho e atenção na orientação, que foi muito bom. Agradecer aí ao FOP já pela oportunidade para que eu pleiteasse esse título e cumprimentar a Raquel, né, mais uma vez aí, já é a Raquel que está há bastante tempo do meu lado aí também, com a Michele, e cumprimentar a Ana e já agradecer ela de cara pelo convite prontamente aí aceito para a gente conseguir. Então vamos começar, gente. Bom, meu trabalho, ele se chama Mentoria e Tecnologias Digitais como recurso para potencialização da aprendizagem e apoio à atividade docente. Ele foi orientado aí pela professora Michele e vamos lá. Bom, eu sou engenheiro eletricista e sou formado pelo Cefet. Também sou licenciado em Física pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de docentes do Cefet e eu me dedico à educação exclusivamente desde 2014. Antes eu tinha outras atuações, mas desde 2014 eu trabalho somente com educação. E o cenário educacional brasileiro, especificamente aí na preparação para vestibulares, ele envolve desafios cognitivos, emocionais e práticos. E devido à alta competitividade e várias demandas acadêmicas que esse processo tem. E sendo educador e atuante na preparação desses estudantes, eu percebi que a sua maioria gasta muito tempo estudando, anos, coisa de anos mesmo, estudando para concursos e acabam desistindo do seu objetivo principal. Mesmo estudando com equipe de professores renomados, com instituições com excelente infraestrutura. Qual seria, então, o motivo principal para que esse estudante ele não consiga alcançar esse objetivo que ele traçou? Atuando aí desde 2018 no EAD, eu comecei a entender que o exercício do educador ele também está além da sala de aula. Ele deve ali facilitar práticas pedagógicas, ele potencializar processos externos à sala, com um papel mais importante do que nunca no acompanhamento do aprendizado desse aluno. E, gente, a fase do vestibular por si só, ela é uma época extremamente desafiadora e estressante para esses jovens. A ansiedade aí pode ultrapassar os níveis normais nessa época da vida e pode ter um impacto negativo na aprendizagem e no desempenho dos estudantes nesse momento de vida. Todo esse contexto que foi inflamado pelo isolamento social durante a pandemia, ele torna mais relevante ainda a investigação das diferentes experiências e emoções relacionadas a essa tensão aí do pré-vestibular, assim como o desenvolvimento de um processo de gestão de conhecimento do estudante por parte do professor, indo além simplesmente do conteúdo programático. Portanto, a gente chega no nosso problema de pesquisa, que é como contribuir de forma significativa com a formação de um estudante de alto rendimento, com o desenvolvimento de outras competências além das práticas pedagógicas conceituais.
E em 2018 eu tive meu primeiro contato com a mentoria, quando trabalhando lá no cursinho Quadro, EAD, e eu tive esse contato com a mentoria por meio de planejamentos personalizados, promovendo a individualização do processo de aprendizagem, atuando bastante como uma ponte entre o conhecimento teórico e a prática aplicada. Com isso, gente, percepções de diferentes dificuldades pedagógicas dos estudantes em constantes conversas com eles ocorreram, e surgiram indícios de que a maioria desses candidatos, eles estudam de forma equivocada e muito pouco objetiva. Então, a hipótese proposta nesse estudo foi que a implementação efetiva da mentoria de estudos, aliada ao uso estratégico das tecnologias de comunicação, as TICs, ela poderia gerar benefícios significativos que possibilitassem a potencialização da aprendizagem desses alunos. Portanto, gente, o objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver um produto que produza evidências da prática de mentoria na potencialização da aprendizagem de um estudante e no desenvolvimento de competências. E como objetivos específicos, a gente procura, para atingir o objetivo geral, procurou entender como que a prática da mentoria potencializa a aprendizagem, compreender a utilização das TICs como apoio para a otimização do ensino e descobrir como tornar o processo de aprendizagem mais visível e mais homogêneo a partir de uma interação tecnológica entre um mentor e um mentorado. Para isso, a gente desenvolveu aqui um produto educacional, que é um programa de mentoria pedagógica direcionado a um grupo de alunos que vão prestar exames de seleção para cursos de alta concorrência, como medicina, direito, engenharias, e alunos que já cursaram pré-vestibular antes e não tiveram sucesso. Com isso, o objetivo foi criar uma ferramenta digital que ela é controlada pelo mentor e ajuda o mentorado a desenvolver habilidades e comportamentos de um estudante de alto rendimento, com método de estudos, organização de rotina, registro e análise de indicadores de desempenho, cronogramas, otimizando várias ações que potencializem os resultados. E na sessão agora que nós vamos apresentar, vou mostrar aqui os participantes das pesquisas e o contexto estudantil deles, né? Assim como alguns dados qualitativos e que foram obtidos ao longo do programa de mentoria que aconteceu durante o ano de 2022. Os participantes eles foram identificados pelos seus nomes verdadeiros, porque eles mesmos pediram, né? Foi escolha do pessoal. E todos estudavam na mesma instituição há pelo menos um ano, com o mesmo material didático, mesma equipe docente e infraestrutura. Do ano de 2021, eles tiveram as mesmas condições no ano de 2022, tendo como a única diferença nesses dois períodos a participação no programa de mentoria. Então a gente vê aí os três participantes, a Vanessa, o Gustavo e a Isabela, todos com mais de uma participação prévia no Enem, e tendo a Vanessa e o Gustavo oriundos do ensino médio e a Isabela do ensino particular. Do ensino médio público e a Isabela do ensino médio particular. E com o intuito de obter aí os dados qualitativos do programa de mentoria que nos trariam impressões sobre a aprendizagem no processo, foi aplicado a esses três participantes, por meio de uma ferramenta que é o Google Forms, um questionário semi-estruturado composto de 18 perguntas. A análise de conteúdo, conforme Bardan delineou, representa uma abordagem metódica e sistemática na interpretação de elementos fundamentais presentes em um texto. E é necessário a gente pensar aqui que a escolha pela análise de conteúdo ela não foi uma preferência pessoal, mas sim uma necessidade metodológica para analisar de maneira bem estruturada todo o material que a gente teve aqui para estudar. A análise de conteúdo ela possui alguns pilares, e são momentos bem distintos, que incluem a pré-análise dos dados obtidos, a exploração do material e sua categorização, e a quantificação das unidades de leitura ou a codificação. No primeiro momento de todos, e é o crucial para a análise de conteúdo, é o momento que a gente chama de pré-análise. Ele representa aí um mergulho profundo no material de estudo. E ao final dessa pré-análise, nós obtemos o corpus da pesquisa, que é uma parte específica e relevante dos dados, e serve como base para as etapas subsequentes da análise. Nós tivemos aí dentro do universo de um ano de conversas no WhatsApp registradas e colocadas ali em texto, e as respostas dos questionários aplicados.
a gente definiu como corpus da pesquisa e da análise de conteúdo somente as respostas do questionário, né? Então foram 18 perguntas, com 3 respostas para cada pergunta, e isso constituiu o nosso corpus. Aqui eu coloquei uma imagem, não precisava nem saber as perguntas aqui não, para mostrar como que foi separado e como que eu já saí categorizando cada pergunta. Na parte da categorização, é um momento que é representado por uma elaboração meticulosa das categorias e permite a leitura do conteúdo obtido na pré-análise de maneira bastante estruturada e analítica. Cada categoria se torna um instrumento essencial para classificar e compreender as diferentes ideias e nuances presentes no texto. E a qualidade dessa categorização é fortemente ligada a alguns pressupostos iniciais. Essa categorização, ela precisa ser pertinente, que é o quê? Todas as categorias elas devem ser pertinentes à conjunção do texto com a problemática da pesquisa. Outro pressuposto é a exaustividade. Ela deve ser exaustiva, abrangendo todo o texto. Se algumas partes significativas do texto elas são desconsideradas nessa análise, a gente deve refazer a categorização. A exclusividade fala que cada categoria deve ser exclusiva, deve ter critérios claros e que diferenciam claramente uma parte de um texto de outra parte. E, por fim, a objetividade. Todas as categorias devem refletir objetivamente o texto e expressar a problemática da pesquisa de maneira clara. E o último momento da análise de conteúdo é a interpretação desses resultados, no qual se busca confirmar ou descobrir alguma informação. De acordo com o esquema de Loswell, é essencial responder as 5 perguntinhas, que são fundamentais, além de desenvolver esses resultados construindo uma análise bem sólida. E a identificação das categorias a partir das respostas dos participantes do programa se tornou crucial. Essas perguntas são: quem, o que diz, que canal, para quem foi feita a mensagem, para quem foi direcionada e com que efeito que foi dito. E, bom, após a identificação das categorias, que são instrumentos importantíssimos aqui, foram identificados 8 categorias de conteúdo e nenhuma subcategoria no conteúdo do texto. A primeira categoria nós denominamos como resiliência. Né? Diversas respostas diferentes para perguntas diferentes surgiram, relatando sobre dificuldades de estudo e como superá-las. Toda resposta que citava a ideia de superar desafio, vencer insegurança, dificuldades, decepções e aprender a lidar com seus próprios erros e como corrigir esses erros, definiram uma categoria chamada resiliência. E essa categoria apareceu 7 vezes nas respostas. Avançando um pouquinho, nós chegamos aqui na categoria 2, chamada... E aqui a gente colocou um exemplo de uma das falas dos estudantes, que foi uma resposta para alguma pergunta. E a resposta dele foi: muitas vezes precisamos deixar nosso ego de lado e mostrar nossas derrotas, coisa que é decepcionante. Contudo, necessário para traçar um caminho que contribua com a melhora acadêmica. Isso foi uma resposta de um dos participantes. Na categoria 2, né, as falas dos estudantes que remetiam à organização de estudos, responsabilidade nas decisões, autonomia no estudo, apareceram 3 vezes e formaram uma categoria chamada autogerenciamento. Aqui tem uma resposta um pouco maiorzinha, mas que nos deixa entendendo bastante como classificar. Aqui ele fala que hoje me sinto mais responsável com os estudos, com a minha vida, sou capaz de discernir momentos de brincadeiras e momentos de focar no meu aprimoramento pessoal. Hoje, algo que era doloroso de se fazer, o estudar, ele enxerga de uma outra forma, como um processo que exige dedicação e que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Entendo hoje que tudo tem seu tempo e vale mais algo trabalhoso e feito com dedicação, que gera uma satisfação pessoal e uma evolução, do que algo rápido sem se atentar a detalhes. Então a gente vê aí que esse participante tem uma fala sobre responsabilidade de decisão, autonomia, por isso essa fala está categorizando, foi encaixada na categoria autogerenciamento. Chegando aqui na terceira categoria, né, todos os anseios, dúvidas e percepções que os estudantes tiveram relacionados a como aprender melhor,
formaram a categoria metacognição, que apareceu 8 vezes nas respostas dos questionários. Então, a metacognição, que está relacionada aí como você se conhecer, como que você aprende, né, tem uma resposta que exemplifica, que fala que meu mentor me fez entender os estudos de uma outra forma, não mecanicista, nada passiva, e sim uma aprendizagem que me via ativo no que eu estava aprendendo, o que fez com que eu tivesse evoluções incríveis nos meus resultados. Seguindo aqui, a gente chega na categoria 4, que é chamada desenvolvimento. Toda resposta que continha palavras ou expressões que envolviam aprimoramento, maior rendimento, melhora de desempenho, responsabilidade, apareceram 5 vezes e formaram essa categoria de desenvolvimento. Nessa resposta que eu trago aqui, pode parecer que são várias respostas juntas, mas o participante deu uma resposta só em tópicos. Então ele fala sobre eliminação de procrastinação, entender que estudo não é algo difícil, nos dias que ele está desmotivado. Aí ele fala aqui, nos dias que a pessoa se sente desmotivada, o mentor é capaz de mudar essa situação, sempre com bons conselhos, aliviando a pressão, e as chamadas de atenção de um mentor nos traz uma carga de responsabilidade grande e necessária. A categoria 4, ela foi definida a partir de respostas que demonstravam certa familiaridade com conceitos de padrão, sejam de ações e comportamentos ou até mesmo um padrão de acertos nos estudos. Nosso cérebro gosta de padrões, né? A neurociência está aí falando para a gente. Então, respostas que envolviam esses termos apareceram 2 vezes e emergiu a categoria regularidade. Um dos participantes falou que manter a constância para estudar matérias que não gostamos, pois isso é de extrema importância. Se é uma matéria que o estudante não gosta, tem dificuldade, é preciso estudar todo dia um pouco dela para poder vencer um obstáculo. Seguindo adiante, nós temos a categoria 6, que é a categoria confiança. Todas as respostas que apresentaram aí como relação, com uma relação, né, mostram a relação estabelecida entre mentor e mentorado durante todo o processo, sempre abordando aí assuntos como admiração pessoal, percepção de empenho do mentor e do mentorado, consolidaram de maneira forte uma categoria chamada confiança. E essa categoria teve a maior incidência, apareceu 12 vezes. Então, das 18 perguntas, 3 respostas para cada pergunta, 12 delas mencionavam algo que foi encaixado na categoria chamada confiança. Essa relação de confiança entre mentor e mentorado é extremamente importante e um dos pilares mais fortes do programa. A categoria 7 fala sobre amizade. Na psicologia, a amizade é considerada uma relação social valiosa. Toda resposta que mostra a criação desse vínculo entre mentor e mentorado, principalmente relacionada a assuntos externos ao programa, constitui uma categoria amizade, com 6 ocorrências. Tem aí um exemplo falando: ótima, hoje não só vejo ele como meu professor, que já tive, ou como apenas meu mentor, mas como um amigo. Não tenho palavras para descrever como ele foi importante em todo o processo. E hoje nós mantemos contatos, demos risada e etc. E a última categoria, nós denominamos aqui sentir-se à vontade. Sentir-se à vontade se refere à sensação de conforto, relaxamento, segurança emocional em um determinado ambiente, contexto ou situação. Esse estado emocional facilita a expressão autêntica e a participação plena em atividades sociais e pessoais, o que configurou a nossa categoria com 5 falas explícitas sobre como os estudantes se sentiam durante o programa. Então, um estudante respondeu que o programa contribuiu bastante. Quando o mentor é aliado de um relacionamento bom, as coisas ficam bem mais leves. Ter uma certa intimidade com a pessoa faz quebrar bloqueios. Por exemplo, eu não tinha e não tenho vergonha de dizer que não estou estendendo algo para ele. Isso facilita o processo. Essas foram as 8 categorias que a gente conseguiu identificar e classificar as respostas e do questionário que foi aplicado para os participantes. E aí a gente chega à conclusão, né? O objetivo da pesquisa ele foi alcançado, né? Nós desenvolvemos aí um produto que produziu evidências do impacto da mentoria e das tecnologias digitais na aprendizagem desse pré-vestibulando. Como que ela contribuiu para a aprendizagem desses alunos? Com alguns resultados positivos, né? Tivemos aí aumento significativo na porcentagem de acertos desses alunos,
desenvolvimento de habilidades técnicas interpessoais e competências, né? Até no diálogo, na forma que os participantes começaram a se expressar ao longo do processo, mudou, mostrando bastante desenvolvimento em competências, além simplesmente da prática pedagógica. E também apareceram evidências de aprimoramento no desempenho e principalmente na satisfação pessoal dos mentorados. Eles se sentindo bem com a forma que eles estavam estudando, que eles estavam sendo orientados e mentorados, acho que é um resultado o mais positivo de todos aí. Mas é só um sentimento meu mesmo. E fizemos uma análise qualitativa e uma quantitativa. Na análise quantitativa, a Vanessa ela apresentou uma melhora significativa de 41,73% no desempenho dela no Enem. A Isabela ela teve uma melhora de 9,37% e as duas foram aprovadas nos cursos desejados. E a abordagem qualitativa, com ela, foi possível dar um enfoque nos diálogos constantes, com percepções e testemunhos, com a compreensão profunda das experiências e impactos pessoais dos participantes. E essa abordagem qualitativa ela foi essencial para capturar nuances emocionais e transformações pessoais que as métricas tradicionais não abordaram, né? Não dá para saber o quanto alguém se sentiu mais desenvolvido intelectualmente simplesmente com um número. Então a abordagem qualitativa foi extremamente importante e essencial para isso. E ela foi importante para ir além dos números, né? O desenvolvimento socioemocional desses estudantes, os relatos pessoais que enriquecem a visão holística do impacto da mentoria, eles só são possíveis com essa abordagem qualitativa do conteúdo. A aprovação dos estudantes, ele é um indicativo de sucesso e fala por si só, e mostra uma eficácia do programa. O programa ele não é assim a galinha dos ovos de ouro, só fazer que passa, mas ele, dadas as condições que nós estabelecemos, ele se mostrou aí um indicativo de sucesso bem legal da pesquisa. E é necessário fazer algumas considerações sobre a mentoria. A mentoria ela não é uma solução milagrosa, ela requer muito comprometimento e esforço. O engajamento ativo e a motivação são desafios bem fortes, principalmente junto com o alinhamento com as expectativas familiares. Os ajustes contínuos que o programa deve sofrer por meio de feedback, eles devem acontecer para superar dificuldades e limitações e assim conseguir maximizar o impacto do curso. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que a mentoria é sim uma estratégia valiosa para o desenvolvimento, mas exige o enfrentamento desses desafios. Diversas adaptações podem otimizar os programas, não é algo engessado, e pode contribuir para o sucesso dos estudantes. Essas adaptações podem ser feitas para estudantes de outro contexto, outras situações, mas é por aí. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer a Michele de novo, agradecer a Ana Carolina, a minha companheira, que pelos momentos de paciência juntos aqui comigo, agradecer a Raquel pela disponibilidade e os apontamentos que foram cruciais para a conclusão do trabalho aqui, agradecer a Ana Carolina, a professora, pela pronta disponibilidade para participar e constituir nossa banca, agradecer todo mundo que está assistindo, e valeu, muito obrigado, e estou aí aberto a todas as perguntas e apontamentos da banca. Obrigada pela apresentação. Passo, então, agora a palavra à professora Raquel para fazer suas considerações. Muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Boa tarde ao Bernardo, a todos os presentes, né? E eu queria agradecer muito a Michele e ao Bernardo pelo convite. Já estivemos juntos há pouco tempo, né, na qualificação. Eu queria, inclusive, ressaltar aqui a importância da qualificação, né? Porque no Cefet, a partir do próximo ano, que nós vamos adotar a qualificação para defesas de mestrado, que até então a gente não tinha. E observando as bancas que eu tenho ido, né, não só aqui da UFOP, mas também da UENG, que tem qualificação, como que isso ajuda, como que isso é importante. Quanta coisa a gente solicitou ao Bernardo, melhorias, alterações, né, na qualificação,
e que num curto espaço de tempo ele fez e como melhorou, como enriqueceu o trabalho. Gente, não tem nem como comparar, né? A versão anterior com essa versão de agora. Inclusive, eu queria elogiar muito o esforço do Bernardo, né? Como é que ele conseguiu em tão pouco tempo. Parabéns, Bernardo. Você tem que agradecer muito a sua esposa mesmo e seu filhinho, porque eu imagino a sua ausência, né? Para poder dar conta disso. Quanto que você deve ter abandonado aí a sua vida pessoal para dar conta desse trabalho. E você está de parabéns mesmo. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada, assim, de você ter acatado tanto que a gente pediu, ter levado tão a sério as nossas sugestões. Isso deixa a gente muito feliz, porque mostra que a gente está no caminho certo quando a gente sugere, quando a gente pede, né? E que vocês acatam, e como que o trabalho fica bom. Eu estava lendo seu trabalho hoje mais cedo e pensando assim, gente, eu acho que essa vai ser a banca mais rápida que eu já participei, porque tudo que a gente tinha para falar, para consertar na qualificação já foi feito. Então, não tem muito o que se falar, o que se fazer. Eu só vou aqui, Bernardo, elogiar muito seu trabalho, que eu achei que ficou muito bom, muito bem feito. Acho que você foi muito além do mestrado profissional, né? Você teve um cuidado muito grande com o tratamento de seus dados, com seu referencial teórico, que foi um dos meus pedidos, né, que você acatou. Eu gostei muito, li com muita atenção, quero, inclusive, ler mais sobre esse autor, que eu gostei muito mesmo. Eu quero... Deixa eu até olhar aqui o nome, né, que você usou, que eu fiz, nossa, eu quero ler mais sobre essa teoria, porque, para mim, foi uma novidade, e que você, no dia da qualificação, me explicou um pouco, mas você trouxe aqui, você lembra de cabeça aí o nome do autor, ô Bernardo? Me fugiu aqui agora. John Hattie. Isso. Eu achei muito bom. Falei, nossa, eu quero ler mais, quero estudar um pouco mais e passar isso para os meus alunos, porque eu achei a abordagem dele muito legal, muito interessante, e eu realmente não conhecia. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Eu queria só te fazer uma pergunta, mas não é nem para te colocar na berlinda, não. É mais a curiosidade mesmo, porque eu achei que ficou tão bom, tão bem feito. Eu falei, gente, eu quero saber como é que o Bernardo e a Michele, né, que eu tenho certeza que teve orientação dela o tempo todo, chegaram a essas categorias. Como que você chegou a essas categorias na análise de conteúdo, Bernardo? Essas categorias, Raquel, a Michele foi lá para casa e ficou um final de semana com a gente lá. E aí nós imprimimos todas as conversas, né? Assim, a gente não imprimiu um ano de conversas, porque iam dar 80 e tantas páginas, aí a gente, online mesmo, decidimos que íamos imprimir só as respostas dos questionários. E sentamos lá e fomos lendo, espalhamos tudo na mesa, e fomos lendo, identificando assuntos comuns. Olha, e aí saiu uma lista de umas 10, 11 categorias, né? Então, eu já tinha algumas na cabeça, foi um grupo de estudos que a gente ficou um ano online aí estudando análise de conteúdo, assim, um trabalho bastante, não é penoso, mas é difícil, assim, entender o linguajar da Bardin. Então, já tinha muito tempo que a gente conversava sobre como chegar nas categorias, o que são as categorias, essa leitura exaustiva. Então, eu acho que eu li essas respostas aí, não sei nem quantas vezes. E nós dois juntos fomos dando nomes. Olha, eu acho que essa ideia principal dessa resposta tem a ver com resiliência. Ela que deu, por exemplo, o nome da última categoria lá, o sentir-se à vontade, eu nunca ia pensar nisso, e ela identificou junto. Então, é realmente um trabalho de interpretação, lendo e identificando a ideia principal. Colocamos todos os nomes, chegamos a isso, e aí eu digitalizei tudo, coloquei em planilhas para poder classificar, coloquei esses 10 nomes e fui lendo novamente todas as respostas e linkando cada resposta a uma possível categoria. No final das contas, nós fechamos nas 8 e ficou bastante exclusivo, assim. Foi interpretando, lendo muitas e muitas vezes e identificando algumas nuances mesmo. Aí eu peguei as definições, né, tanto na psicologia quanto algumas no dicionário, algumas coisas assim, e vi que realmente o significado daquela definição se encaixava com o que a gente queria fazer na categoria e trouxe para o trabalho. Bernardo, eu queria te dar um beijo, sabe? Assim, de tão emocionada que eu fiquei, de ver um aluno meu de matemática fazer uma análise de conteúdo. É difícil pra caramba fazer análise de conteúdo.
Eu achei que você fez bem demais, num espaço curtíssimo. E aí eu quero te fazer 2 desafios e um convite. O primeiro desafio, que você vai passar o ano novo, Natal, ano novo, vai descansar, e você vai escrever um artigo de relato de experiência com análise de conteúdo. Você tem que publicar isso, sabe? Um relato de experiência. Você vai contar para todo mundo, e a Michelle vai te ajudar, que ela vai ser sua coautora, como é que você fez essa análise de conteúdo, porque ficou assim um primor. E isso vindo de uma pessoa da área de ciências duras é uma raridade, entendeu? A maioria ia fazer uma coisa assim, bem en passant, uma interpretação boba, usar um software para categorizar. Você fez um trabalho... A Michelle também, parabéns, Michelle. Eu jamais iria um final de semana para casa de um aluno para fazer análise de conteúdo. Você nasceu iluminada mesmo, viu? Isso é um felizardo, Bernardo, ter uma orientadora desse naipe, viu? Mas, assim, escreva um artigo sobre esse relato de experiência, porque eu estou trabalhando metodologia lá no Cefet e eu vejo a dificuldade imensa, né? Que não só os alunos, mas professores doutores, eles têm uma dificuldade imensa, nós temos, né? De fazer a questão metodológica. Então, esse é um desafio que você precisa levar adiante. Você tem que publicar numa boa revista um artigo de relato de experiência, para você contar como é que foi essa experiência sua. Isso que você me contou que agora, né, que você tinha 80 páginas e que você selecionou pelo questionário, e que você... E, assim, eu achei um primor você categorizar de uma maneira tão clara os títulos das categorias, né, 100% pertinentes. Achei um cuidado imenso com o leitor de você trazer um teórico ou um significado, explicando o que quer dizer aquela categoria. Olha, ponto alto na sua dissertação, parabéns. O desafio fica aí, viu, Michelle? Um artigo merece ser publicado imediatamente. E um convite, eu quero que você, no próximo semestre, vai falar para os meus alunos da sua experiência com análise de conteúdo. Aceita? Toda hora, aceita? Tranquilo. Então, combinado. Eu vou dar uma disciplina agora no primeiro semestre de 2024 e eu vou combinar com você depois direitinho. Eu quero muito que você vá contar essa história para eles. Olha, como é que se faz uma análise de conteúdo de uma maneira simples, que você falou a verdade. A gente pega o livro da Bardan, nossa, mãe, a cabeça da gente dá um nó. E já tem tanta coisa para os alunos lerem, tanta coisa para eles estudarem, né? E aí tem uma pessoa que conseguiu fazer isso de uma maneira muito bem feita, com a ajuda da sua orientadora, que te orientou assim, de uma maneira magistral. E principalmente alguém vindo das ciências exatas, que a maioria das pessoas fala assim, não sabe escrever quem vem das exatas, né? E eu discordo, porque você escreve bem e você fez uma análise de conteúdo muito boa. Eu quero muito ter você lá no Cefet falando para os meus alunos. Eu gostaria muito que você aceitasse mesmo o meu convite. Não, com todo prazer eu vou, mas eu queria mencionar uma coisinha. Não foi só a Michelle. A Lívia está aqui assistindo, e a Lívia também, ela não contribuiu diretamente, assim, eu não ligava para ela, mas o trabalho dela, que foi de análise de conteúdo anterior, também ajudou demais. Né? Ela também é da física, ela também é da área dura, então ela não dá para carregar esses elogios todos sozinho, não. Então, quem sabe vão vocês dois lá falar para os meus alunos. Hein, Bernardo, nós vamos conversar, tá? E eu quero muito mesmo, tá, quem sabe vão vocês dois. Vai ser um prazer, assim, é muito importante para nós, que trabalhamos com metodologia, ver resultados. Não ficar falando só na teoria, sabe? Trazer alguém e falar, olha, gente, acabou de fazer o mestrado, é uma pessoa, né, principalmente se ela puder ir também, 2 pesquisadores que vêm da área de ciências duras e que tem uma fama de não saber escrever, de não saber interpretar, e, no entanto, fez um trabalho tão bom. Eu gostaria muito, o convite está aí, eu fico feliz de aceitar, e depois a gente conversa mais sobre isso. E uma última coisinha que eu vou te pedir, aí é um pedido meu, pessoal, pois não? Só um minuto, tá aí, Raquel. Eu esqueci de pegar a fonte do meu computador, ele vai desligar em 8 minutos. Deixa eu só buscar ali. Tá aqui do lado. Vai lá, vai lá. Ah, meu Deus, a tecnologia favorece, mas a gente tem que ficar atento, né? Porque senão, se essa banca fosse ontem, Michelle, ia ser impossível, porque choveu aqui em Nova Lima, o mundo inteiro desabou, acabou a energia elétrica, acabou a internet. Hoje está um sol lindo. Acho que caiu um pedaço legal também, viu? Eu fiquei até com medo. A lagoa saiu alagando tudo aqui.
Pois é, nossa, um horror. Mas ainda bem que hoje o dia está lindo, a internet está tranquila, está funcionando bem. Enquanto o Bernardo se organiza ali, bom, Lívia, se você quiser vir para BH, porque a Raquel fica em BH, Lívia é a minha orientanda de doutorado, tá, nesse Ah, projeto. que maravilha. Ela fez doutorado comigo, então, se ela quiser vir para fazer esse relato, vai ser um prazer recebê-la, já que estou eu indo para BH na semana que vem, estou me mudando para BH, né, na semana que vem, então, se você precisar vir para BH e quiser ficar em casa, vai ser bem-vindo. Se você quiser se falar e posicionar, pode falar, tá? Ah, que coisa boa. Eu estou fazendo planejamento agora e eu vou deixar essa data, eu vou ver as datas que vocês tiverem disponibilidade, vou mandar aí para o Bernardo, e se vocês puderem, vai ser muito bom. Agradeço muito, viu, Lívia? Porque nós precisamos de alunos e defesas, né, recentes, para mostrar para os alunos a possibilidade, como fazer, uma coisa assim, um relato de experiência mesmo, inclusive falando das dificuldades e das possibilidades de se fazer uma boa análise de conteúdo. Porque há pouco tempo nós levamos lá uma pessoa para falar da análise de discurso, que também não é fácil, mas o Cefet tem profissionais muito competentes na análise de discurso no departamento de letras. Mas, assim, eu às vezes fico pensando, é tão bom quando a gente leva estudante, sabe? Porque, sabe, as dores e as delícias de ser estudante, de ter passado por isso recentemente. Principalmente do Cefet, né? Não é? Porque quando a gente que é professor fala, o aluno fala assim, mas para você que é professor é fácil, você já está nisso aí há muito tempo e tal. Não, vamos levar recém-mestres, recém-doutores ou ainda estudantes para ver, e isso mesmo, olha só, a Lívia está falando que é da física, que maravilha, eu quero muito, tá, que vocês... E o mais legal, né, Lívia, tanto você quanto o Bernardo, vindo aí da área de ciências duras, fazendo um mestrado profissional na área de ciências humanas, porque é ensino, educação, né, vem da área de ciências humanas, ciências sociais, então isso é muito enriquecedor para nós. E, Bernardo, aí agora complementando o que eu ia te falar, um pedido, tá? Aí, a Lívia é do IFET, que bom, é do Instituto Federal, maravilha. Eu queria te fazer um pedido, é um pedido pessoal, e você vai esperar passar a banca, né? Você vai ter um prazo aí para entregar a versão final, e aí nessa versão final, se você achar que eu mereço, você vai atender meu pedido. Não é uma exigência, não faz falta nenhuma na sua dissertação, mas é um pedido, porque eu faço questão de que os meus alunos leiam a sua dissertação, vou usá-la como material de estudo para eles, que você dê uma incrementada no capítulo sobre tecnologia da informação na educação. Eu te pedi da outra vez, você agora fez, eu sei que você não teve tempo, tá? Eu reconheço, você fez a qualificação outro dia mesmo, gente, eu nem lembro, deve ter o quê? 1 mês, 2? Nem sei. Tem 1 mês. 2 meses, pois é. E você ainda estava precisando fazer a análise de conteúdo, então, assim, de maneira nenhuma isso desmerece seu trabalho, não. Mas eu estou te pedindo porque é uma temática que a gente trabalha muito no Cefet e que seria muito enriquecedor se você complementasse aquele texto que você fez, que foram 2 páginas, com um pouquinho mais, você usou o Álvaro Vieira Pinto, que eu achei sensacional, mas com um pouquinho mais da tecnologia da informação aplicada na educação, tá? Para que você traga para os seus leitores, né, mestrandos que estão iniciando, sugestões de referências, uma abordagem, isso é muito enriquecedor. Então, não é nada urgente, eu sei que você vai ter um tempinho ainda para entregar a versão final, não tem mais nada para você mexer na sua dissertação, na minha opinião, tá? Eu achei assim, que a qualificação foi o seu ponto de parar, rever seu trabalho, rever seu trabalho e fechar com chave de ouro, ficou muito, muito bom. Eu gostei muito mesmo, estou sendo muito, muito honesta com você. Gostei da forma metodológica, gostei da sua escrita, gostei da sua análise, gostei dos resultados, achei o produto sensacional, né? Essa ideia da mentoria, muito, muito bacana. E aí eu quero que você fale para os meus alunos do mestrado e do doutorado sobre a sua experiência com a análise de conteúdo, né? Você, a Lívia e tal. E depois, mais para frente, eu quero que você fale para os seus colegas do curso de formação docente sobre mentoria. Eu gostei muito e é algo assim que
os professores em formação precisam conhecer, precisam aprender, sabe? E você tem uma experiência grande como professor e agora com essa sua formação como mestre, então eu acho que vai enriquecer muito. Só elogios mesmo e um convite que eu já fiz, o desafio de escrever o artigo sobre o relato de experiência. Logicamente, né, Michele, outros artigos sobre a dissertação, porque essa dissertação dá muito material para publicação, tem muita coisa boa aí para a revista equalizar, para vocês publicarem. E o outro desafio que eu vou te dar, Bernardo, sua esposa vai até me bater se ela escutar eu falando isso. Mas aproveita que ela está fazendo prova e despeja tudo aí. Pois é, mas vai ficar gravada, ela vai querer me bater, né? Mas, assim, dentro da sua disponibilidade, dentro do seu tempo, eu imagino que você deve estar exausto. E na hora que a gente está exausto, a gente não quer saber de mais nada, a gente só quer terminar e descansar, né? Mas na hora que você estiver refeito e tranquilo, o desafio que eu te dou é partir para um doutorado. Você tem bala na agulha, viu? Você tem bala na agulha para um doutorado. Eu quero ver você, professor doutor. Você tem condição, não tem, Michele? Você tem condição. Se você não tivesse, eu não diria isso. Eu não te daria esse desafio, que seria sacanagem, né? Mas você tem. Você é disciplinado, você é inteligente, você escreve bem, você interpreta bem, você tem uma lógica de pensamento muito clara. Eu imagino que as infinidades de disciplinas de cálculo te ajudou muito nesse raciocínio claro que você tem, nessa lógica que você tem para organizar as coisas. Vem muito da sua formação mental lá nas disciplinas de cálculo, na sua experiência com a matemática. Eu falo muito com esses alunos da engenharia. Falo, gente, às vezes vocês não vão usar esse cálculo nunca na vida, mas ele está aí para ajudar você a estruturar o pensamento lógico. E isso é importantíssimo para tudo, para a vida, para tudo, né? Então, lendo o seu texto, você não escreve como engenheiro. Isso é interessante, porque você conseguiu aí, depois da qualificação, principalmente, você conseguiu ter uma escrita mais fluida. Mas você raciocina com a lógica matemática, né? E isso deixa seu texto muito bem estruturado. Você faz... Olha, aquela parte que você trouxe os relatos, de acordo com as categorias, que nem para as professoras de didática, né? De tão bem feito que ficou assim, ó, o entrevistado lá de cá fala dele, a categoria. Nossa, eu gostei muito mesmo do seu trabalho. Para mim, nem precisava ter conversa depois no particular, já está aprovado, ficou bom demais. Mas aí fica, ó, convite de falar para os meus alunos, desafio de publicar, desafio de fazer um doutorado quando você estiver mais descansado, mas não faz muita hora, não, porque senão o sangue esfria, tá? Tem que ser assim, ó, descansei um pouquinho, já pega pesado e faz. E você depois ir falar para os meus alunos da formação docente, porque no mestrado e doutorado já é agora, esse primeiro semestre de 2024. A formação docente é só depois do segundo semestre. Então, fica aí esse desafio, esses convites, meus parabéns, foi uma alegria participar das duas bancas, muito bom ver eternos alunos, que eu falo que não tem ex-aluno, né? Tem eternos alunos, os eternos alunos que a gente tem seguindo em frente, né? Bernardo não foi um aluno brilhante, não, porque ele era encrenca pra caramba, encrenquinha, não queria fazer estágio de jeito nenhum, sabe, Michele? Ele falou assim, não, já sou professor, preciso fazer estágio. E aí a coordenadora do curso brigava com ele que tinha que fazer estágio sim, mas no final das contas fez, deu tudo certo, né? Agora também já é papai, está mais sério, mais comportado, mas sempre foi um cara muito estudioso, muito aplicado, muito decidido. Assim, eu tenho orgulho de falar, sabe, Bernardo, que você não é um engenheiro professor, você é um professor de engenheiro. E isso é muita coisa, é muito bacana, sabe? Eu estou agora estudando identidade docente de engenheiros professores lá do Cefet, e a gente cunhou esses termos, né? Engenheiro professor e professor engenheiro. Então, de acordo com a identidade profissional do Claude Dubar, que é um sociólogo francês, quando a gente coloca nessa forma, né? Médico, professor, engenheiro, professor,
dentista, professor, é porque a docência vem como algo secundário na identidade. E o que assim, que conforma mais a identidade é a primeira profissão. E tem o professor engenheiro, o professor médico, o professor advogado, né? E você deixou claro que você é um professor engenheiro. A engenharia está aí na sua veia, está presente no seu discurso, está presente na sua prática, você se vale dela o tempo todo, seus conhecimentos específicos da matemática, da física, etc. Mas a docência está em você, impregnado na sua identidade mesmo. Prova disso é o mestrado que você fez agora, que mostra aí um professor realmente pronto, um professor pesquisador, um professor interessado em melhorar a prática. E, assim, eu só tenho orgulho e ia te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, a você e a Michele. Aproveitar a palavra para desejar para vocês, né, um Natal muito bom, muito feliz, com família, com amigos, e que o próximo ano seja um ano de muita saúde, de muito trabalho, de muita paz, que a gente consiga seguir em frente e realizar ainda mais os nossos sonhos, os nossos planos, né, para todos nós que estamos aqui, em especial para você, Bernardo, que está vencendo esse desafio aí. E não esquece os outros que eu te dei, hein? Vou cobrar. Tá anotado aqui. Tudo anotado, ó. Artigo de relato de experiência com análise de conteúdo, falar para os alunos da Raquel do mestrado e doutorado, partir para o doutorado e falar depois para os alunos da formação. Está anotadinho aqui. E incrementar o capítulo de tecnologia. E fazer o doutorado com mais PICs aplicadas. Tá aqui, partir para o doutorado. Isso aí, gente. Muito obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Raquel, pelas suas considerações. Eu endosso tudo que você falou, né? Enfim, como eu já disse no começo, né? Eu sabia que ele ia produzir algo, no mínimo, muito bom, né? E aí saiu o resultado, né? Mas a pessoa é muito descrente nela mesma, foi um pouquinho mais... O mais difícil não foi fazê-lo fazer a dissertação, mas acreditar que, de fato, ele poderia fazer algo muito bom. Né? Talvez esse tenha sido o meu maior desafio nesses 2 anos. A Ana já está querendo partir para o doutorado, Ana, a esposa dele. A tia dele, quando fui passar o final de semana, também já falou isso para ele. Eu já venho falando isso para ele há alguns anos e agora você também. Então, quem sabe, né, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai que, de repente, né, a pessoa resolve, né, e vai, né, até como você mesmo disse, ele tem super potencial para isso, né, e aí, quem sabe, a gente vai tentando, e né, uma hora, quem sabe, a pessoa resolve. E eu já fiz, inclusive, o convite para ele, né, já que estou eu, em breve, numa universidade que vai ter possibilidade de ter o doutorado, né, e que é nota máxima da CAPES. Não pode desperdiçar esse talento, não. Não pode. Não, É muito jovem, vai ter uma carreira muito longa ainda e não pode desperdiçar esse talento, não. De jeito nenhum. Eu também acho, eu concordo plenamente com você e vamos ver se a gente convence a pessoa, né, de que realmente isso é importante para ele. Então, eu agradeço as suas considerações e passo, então, a palavra à Ana Carolina. Boa tarde, Bernardo, boa tarde, professora Raquel, demais, né, Michele, né, obrigada pela oportunidade. Sempre ser suplente não é uma coisa muito legal, né, porque você tem o primeiro, eu li agora o teu trabalho, né, então, assim, eu tenho uma visão que é diferente da Raquel, porque a Raquel já, né, construiu junto esse processo, né. Então, eu tenho algumas considerações, mas, né, realmente você escreve muito bem, né, você tem uma escrita fluida, né, então a gente consegue compreender bem. Eu só acho que tem algumas coisas que a gente pode melhorar no sentido, assim, de assumir o teu referencial, né, porque não tem problema nenhum assumir o referencial, assumir mesmo, né, uma postura mais, né, dentro de uma perspectiva de John Haidt, né, que você, né, se embasou o teu trabalho, né. Mas eu vou falar por que eu estou falando isso daqui a pouco. Mas eu vou começar com um problema de pesquisa, Bernardo, que você fala assim, né, apesar de você ter colocado diferente lá na apresentação, se eu não me engano, pelo menos os objetivos e os objetivos específicos estão diferentes na apresentação do que aqui no trabalho, né, então acho que é uma coisa que tem que estar... eu acho que os objetivos que estão lá na apresentação têm que aparecer na dissertação, né, porque aí sim são objetivos mesmo. E aí, em relação ao problema, você fala assim, ó,
como contribui de forma significativa com a formação de um estudante de alto rendimento, com o desenvolvimento de outras competências, além das práticas pedagógicas conceituais. Aí eu acho que tem duas incoerências. Uma que você fala da questão da formação do estudante, e aí você fala de práticas pedagógicas. Primeiro, práticas pedagógicas, quem faz é o professor. E práticas pedagógicas conceituais. Me defina isso, porque é uma coisa muito nova para mim, não conheço. Práticas pedagógicas conceituais. É o conteúdo mesmo, né? Simplesmente passar o conteúdo e fizer a prática do conteúdo. Falar, olha, gente, D igual a PT, distância, velocidade, tempo e tudo mais. É desenvolver outras habilidades, além de simplesmente repassar o conteúdo, de ter a prática pedagógica inerente ao ensino. Tá, então, porque você quer contribuir de forma significativa com a formação do estudante, né? E aí, por meio das suas práticas, de simplesmente passar o conteúdo. Por meio de práticas, certo. E aí, em relação ao esse objetivo geral, ele está bem definido lá na tua apresentação, mas você já olhou como é que está no teu texto? Já, vou até abrir ele aqui, para a gente não... eu acho que é bom você, eu acho que dá uma melhorada, do jeito que você colocou lá está perfeito, eu acho que pode colocar dessa forma. E em relação aos objetivos específicos também, do jeito que você colocou lá, colocar também pontual, porque você coloca os objetivos específicos como se fosse um objetivo, né, dentro de uma frase toda, né? Então, de repente, colocar pontual ali do jeito que você colocou na apresentação. Eu acho que fica bem mais coerente, tá? Tá, joia. Tá. E aí, em relação ao referencial teórico, tem duas coisas. Uma, eu vou concordar com a Raquel, né? Mas aí depois eu falo a respeito das tecnologias, porque eu acho que as tecnologias, ela foi o teu suporte maior, né, dentro desse processo, então ela não pode ficar minimizada, né, mas aí depois eu falo, quando a gente trabalha aí, a gente assume o referencial, né, e John Hatch, ele tem, dentro do campo da educação em ciências, dentro do campo do ensino de química, do ensino de física, do ensino de biologia, tem muitos artigos que fazem algumas críticas. Não estou dizendo que você precisa, né, eu acho que ele para o teu trabalho, que é mesmo, né, vamos dizer assim, favorecer o processo, né, de pessoas, né, que estão, né, num determinado foco, né, são alunos de alto rendimento, né. Então, alunos de alto rendimento tem um foco, tem um objetivo, que é realmente o quê? A internalização, né, você aprender, né. Então, assim, dentro do foco do teu trabalho, John Hatch, ele, né, tá adequado. Só que eu acho que para dar de repente, assim, saber que você está ciente, né, de algumas coisas, por exemplo, assim, né, o John Hatch, ele tem um foco excessivo, por exemplo, em dados quantitativos, né, então ele se baseia muito forte em em meta-análises quantitativas. Né? Isso é um pouco distante de outras teorias dentro do processo de aprendizagem. Então, deixar claro que tem as limitações. Ele é bom para esse objeto de pesquisa, que é o teu objeto, mas, né, que a gente sabe que existem, né, algumas, vamos dizer assim, algumas limitações, né, dessa teoria, como que o foco excessivo na questão de dados quantitativos, né, ele trata, né, essas como... Né, os críticos falam, como se fossem as melhores práticas, e trata isso de modo universal, né, sem, vamos dizer assim, sem o foco, assim, em determinadas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, em determinadas variantes que são importantes dentro do contexto, né, por exemplo, o contexto em que você vai aplicar determinada, né, vamos dizer, vai aplicar determinada estratégia, ele vai diferir de contexto para contexto. A forma, né, como os alunos aprendem também. Então, assim, ele coloca, né, com essas práticas mais universais, e aí acaba deixando de lado outras variáveis que também são importantes para o processo de aprendizagem, tá?
ênfase na classificação, e ele concentra principalmente as medidas em desempenho acadêmico e, né, em testes padronizados. Né? Então, assim, né, não tem nenhum problema, né, mas eu acho que se você deixasse um pouquinho, se um parágrafo deixasse claro, né, que existe também, né, essas limitações e que isso, né, e você assumiu esse referencial, e isso não tem problema nenhum, porque está dentro do teu objeto de estudo, mas que eu acho que tem essas características que são importantes também a gente, né, destacar, porque ao longo do texto, você coloca, né, quando você fala assim, implicações para a prática educacional, né, você coloca assim, as descobertas da pesquisa de Haidt têm implicações significativas para a prática educacional. Em vez de concentrar em modas ou tendências educacionais passageiras, as escolas e os educadores devem priorizar as estratégias com base em evidências que têm um impacto comprovado no desempenho dos alunos. Então, assim, eu acho que generalizar demais, né, as tuas afirmações, eu acho que, né, pode gerar algumas incoerências, né? Uma, porque o teu foco não é, né, em outras teorias da aprendizagem, né? Você não trabalha com, né, com a questão, né, cognitiva, por exemplo, de Piaget, a parte da socio-interacionista de Vygotsky. Eu só acho que você colocar uma responsabilidade muito grande, né, na teoria de Haidt e trazer para todo o contexto educacional, eu acho que é minimizar demais, né, outras teorias que são muito importantes para o processo de aprendizagem. Né? Então, acho que tomar um pouquinho de cuidado com as afirmações, que eu acho que é importante. Tá? Deixa eu ver. Tá. E aí, tem uma parte que você fala da a mentoria e aprendizagem visível e as habilidades propostas da BNCC, né? E aí tem algumas competências, né, que a BNCC traz, e que eu acho que não tem, né, você disse, e aí você articula com os dados empíricos da tua pesquisa, e aí eu queria escutar de você em relação a... Calma aí, só um pouquinho, tá no outro lá embaixo. Ah, tá. E aí fala da questão, né, as competências que a mentoria pode desenvolver, né? Autonomia e protagonismo, acho que sim. Uhum. Aí eu queria saber um pouquinho, assim, você me falasse um pouquinho mais, porque eu não consegui, com seus dados empíricos, observar isso. Mas como é que você enxerga, né, no teu trabalho, agora que você tem esses dados trabalhados, como é que você desenvolveu um pensamento crítico e reflexivo dentro da perspectiva que você colocou aqui, dentro da perspectiva, né, da BNCC, no que traz da BNCC. Então, eu queria um pouquinho que você discorresse para eu poder entender também, né, como é que você pensou a respeito. Sim, isso é uma interpretação minha, né? A gente tem habilidades e competências, né, que são duas partes bem claras e diferentes lá na BNCC, e o pensamento crítico e reflexivo é uma ideia bem aberta, né? Então, qual que é o contexto que eu falo que a mentoria ajuda a desenvolver nesses estudantes? Durante todos os encontros quinzenais, né, ou então até os grupais mensais, a gente conversava sobre técnicas de estudo. Então, uma abordagem que acontecia muito era sobre os estudantes traziam ideias de outras pessoas que postavam na internet técnicas milagrosas, por exemplo. Aí eu estimulava neles, falar, realmente você acha que acontece? Você buscou o porquê? Então, o pensamento crítico e reflexivo acerca da vida até, né? Pegava uma parte bastante específica que era a aprendizagem que eles estavam precisando desenvolver, melhorar e começar a estimular esse pensamento reflexivo, no estudo deles. Então isso ajudou, a gente discutia, por exemplo, muitos assuntos relacionados à educação, ou até mesmo até coisas da vida de atualidades, né? Guerras, essas coisas, e esses assuntos acabavam trazendo para eles habilidades que eles iam usar principalmente na redação. A redação, que ali é responsável de 20% a 25% da média final do Enem, do aluno, né, ela é um pilar muito forte. Então, é preciso estimular nesses alunos o tempo inteiro que eles pensem de forma crítica e reflexiva e eles vão usar isso no estudo deles. Então, o que acontece nos adolescentes? Eles têm uma influência muito forte das redes sociais. E rede social, todo mundo fala o que quiser, ninguém questiona, é um ambiente bastante livre. Então, muitas das conversas eram
em volta da qualidade de informação que eles traziam. O Bernardo, vi isso aqui um dia, o que você acha? Eu falava, não sei, ou eu sabia alguma coisa, e eu incentivava eles a procurar um pouco mais, né? Que aí isso também ajudava eles a relaxar um pouco. Não era aquele momento de ficar estudando física, química, matemática e biologia. Eu falei, então vamos ver aqui, vamos procurar. Né? E isso foi um ano de conversa. Então, acaba que é um pensamento bastante geral, mas é uma forma de pensar. Não simplesmente um aluno ali, um estudante, né? Só focado em eu só vou saber física, química e biologia. E isso ajudava também que eles desenvolvessem uma reflexão fenomenológica, por exemplo, no estudo. Não ficava simplesmente preso a fórmula e número, né? Eu, como professor de física, dei aula para eles um ano antes de física, tentava mostrar isso, mas eu acho que eu consegui soltar essa amarra deles muito bem solta durante o programa de mentoria, quando eu falava de outros assuntos, né? Estimulando o pensamento crítico reflexivo. E o Enem, tendo uma redação como um texto dissertativo, eles precisavam dessa habilidade. E eu mesmo, não sendo um professor de redação, consegui aflorar neles esse sentimento, essa forma de pensar. É mais como uma mentalidade mesmo. Então, eu acho que está bastante claro, né, que o seu entendimento é só uma questão mesmo de tratar dos elementos que estão, né, na tua dissertação. Se você traz isso como o teu referencial teórico, né, você traz a BNCC ali, né, o que a gente pode desenvolver, o que a BNCC está entrelaçada com a questão da mentoria, né? E aí você traz isso no teu referencial. O referencial serve para quê? Para dar suporte, né, às tuas análises. E depois isso não aparece mais, né? Então, olha só o dado empírico que você tem, né, que trata dessa questão do pensamento crítico e reflexivo, e aí você não traz essas discussões para dentro do teu texto, né? Então, eu acho importante, né, se traz isso como uma referência sua, traz elementos, né, dados empíricos que sustentem, né, isso, né, e faça essas relações. Né, porque eu acho que o principal ponto da dissertação é justamente isso, né, é argumentar os seus dados empíricos à luz da teoria, né, e você tem ali vários teóricos, você traz ali na tua dissertação, mas eu acho essa articulação, né, ela também se faz necessário justamente para provar mesmo, olha só, né, olha só esses momentos aqui, o que gerou, o que estimulou e consequentemente, né, até para uma prova de redação, mesmo sem a gente trabalhar, né, com o tema redação, né, então você tem dados, né, que possa sustentar isso, tá? E em relação às TICs, aí eu concordo com a professora Raquel, eu acho que, se eu não me engano, é uma página só que você traz de TICs, né? E TICs foi, né, a base do teu trabalho, o teu trabalho, na verdade, o teu produto, né, é fruto de uma TIC, na verdade, né, é ali todo um conjunto, né, e que a TIC, ela é a referência, né, do teu trabalho. Então, eu acho que isso faltou aparecer mais, principalmente, eu acho que trazer mais exemplos específicos, né, de como as TICs podem auxiliar o trabalho do professor dentro da perspectiva da mentoria. Eu acho que você não vai encontrar dentro da perspectiva da mentoria, mas trazer isso, né, para o trabalho do professor, né? Eu acho que é extremamente importante dar uma complementada no referencial das tecnologias. Tá? Da metodologia, eu acho que você detalhou muito bem ali, né, quais foram os passos que você seguiu, né? E aí, quando você vai falar de Bardan, da análise de conteúdo, você coloca lá na análise dos resultados. Aí eu colocaria na metodologia, no finalzinho da metodologia de análise de dados, né? Porque ela é uma metodologia para você analisar os dados, né? Ela não é a sua discussão, ela não é análise nem discussão, ela é uma metodologia para você analisar esses dados. Então, eu traria essa Bardan aqui, a análise de conteúdo, para finalzinho como metodologia de analisar. Uma questão mesmo de organização, mas se vai depender muito, né, do que, né, isso aí vai depender muito, sempre depende muito do orientador também, né, aí você conversa com a Michele, tá, e aí o que vocês decidirem tá decidido.
E aí, o Bernardo, quando você fala dos dados quantitativos, né, você traz uma série de dados quantitativos brutos, né? E aí, quando a gente olha aqueles dados quantitativos brutos, você não tem nenhuma discussão à luz da teoria, né? Você traz os dados brutos ali. Então, assim, não sei, para mim não faz muito sentido se não tiver uma discussão a respeito quais foram os seus insights, né? Quais foram as suas, né, as suas argumentações, o que isso influenciou no teu processo de mentoria, né? O que esses resultados ali, né, foram importantes para os alunos e para você, né, como mentor, né? E qual né, o que a gente pode ter de ganho em relação, né, às discussões com a teoria de educação e ciências, né? Então, assim, para mim não faz muito sentido. Isso é uma questão mesmo de entendimento, né, de relação aos dados. Não faz sentido a gente colocar aqueles dados brutos se não tem uma referência a nada. Só os dados brutos e você contando, né? Então, assim, eu acho que isso, né, precisa ser reavaliado. Eu acho que essa é a parte mais, acho que o restante está bem entrelaçado com a teoria, mas essa parte só para aparecer, não sei se faz muito sentido, sabe? Então, eu acho que é importante. Os dados empíricos, eles mostram muita coisa, né? Então, esses dados ali, eles mostram muita coisa. É o resultado de um trabalho duro, né? É o resultado de um trabalho que você dedicou muito, né? Foi muito tempo dedicando, né? Então, tem gente que vai fala assim, mas isso aí, né? Esses resultados de 99%, quem estudou? Não, mas estudou como? Né? Quais são as variáveis que foram importantes para esse aluno conquistar esse objetivo? Né? Então, assim, e eu acho que isso precisa aparecer, porque esses dados ali, por si só, não falam nada. Mas olha o trabalho que você teve para alcançar esse objetivo aí. Né? O tanto de tempo que você dedicou da tua vida para os seus alunos conquistarem isso aí. E aí você vai deixar só como dados brutos simplesmente para aparecer? Não, mas olha só, é isso, importante isso. Então, trazer uma discussão que possa enriquecer o trabalho do mentor, olha só a importância que isso tem, né, o trabalho que eu faço, no caso, né, você ou o trabalho de outra pessoa, na aprendizagem conceitual desses alunos. Porque depois, outras aprendizagens, você traz depois na análise mais qualitativa. Mas isso aqui também são dados que refletem o trabalho duro que você fez. E esses dados, eles precisam estar articulados com a teoria, porque senão ficam dados por dados, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu não sei se você quer falar alguma coisa em relação a isso, se você acha que não tem necessidade, se você puder falar. Não, não, acho que não tem muita necessidade, não, mas só um adendo. As TICs, na verdade, elas não são a fundamentação do trabalho, elas são a ferramenta para que a mentoria seja bem feita. Então, assim, realmente, eu acho que o capítulo de tecnologia está pequeno mesmo, né? Foi um pedido da Raquel para desenvolver mais um pouco. Acho que eu tenho que dar uma incrementada, sim, mas eu não quero mesmo, assim, que as TICs sejam o cerne da dissertação. O cerne é a mentoria, né? O trabalho de acompanhamento, de entendimento de pessoal dos alunos. As TICs estão ali para amarrar tudo, para a gente não perder algo, para a gente tornar visível, para a gente quantificar as ações, né? Porque as ações da educação, nós como professores sabemos, a gente dá dicas, orienta, mas às vezes a gente não tem o material concreto, vamos falar assim, né? O ver quanto cresceu. Então as TICs, né, principalmente o Excel, o backlog, os programas como Google Docs, que a gente faz o backlog de ações, registra o que foi feito, o que não foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, vamos manter isso, não vamos manter. Então ela ali, eu não sei se eu vou ser muito forte em falar que as TICs são um segundo plano, mas elas são ela não é a sustentação, ela é a ferramenta. Ela amarra, ela é o creme ali, sabe? Por isso que eu não concordo tanto assim. Tenho que desenvolver, sim, mas é que a ferramenta ela é para executar a mentoria, entendeu? O importante aqui é trazer os benefícios de uma mentoria. Não, concordo e o que mais? Tinha outra coisa.
outra coisa que eu ia falar, que eu acho que passou pela minha cabeça, mas assim, o importante é isso, sabe? Mas é por aí. Aham. Estamos bem alinhados. Não, eu concordo. Sem a ferramenta, você consegue desenvolver bem a mentoria? Eu desenvolvo, eu não desenvolvo bem, entendeu? Assim, a ferramenta ela veio para otimizar. Eu acho que a palavra-chave da minha pesquisa aqui é otimização dos processos, né? E é o que você falou, você falou alguma coisa do John Hatch lá também, e aí ele fala, né? Assim, infelizmente você não estava na qualificação, que foi muito boa também, porque a maioria dos seus questionamentos foram esclarecidos lá na qualificação, sabe? E aí a gente trouxe uma evolução dos pensamentos. E aí o John Hatch ele fala uma coisa muito legal, quando você falou aí dos contextos, né? A gente falou sobre isso na qualificação. Ele fala o seguinte, na educação tudo funciona, tudo. A minha teoria é trazer o que funciona melhor. Então, o propósito grande da minha dissertação não é uma coisa específica, um nicho, é como otimizar a aprendizagem. Então, às vezes, fica até, não vou falar que é impossível, mas é bastante difícil eu determinar quais ações fizeram a melhora, porque é uma ação para a Isabela, funcionou para a Vanessa não, que não funcionou para o Gustavo, ou funcionou mais ou menos para um, não funcionou para outro, por isso que cada um deles tem o horário personalizado, desenvolvido de acordo com a rotina deles, com as dificuldades deles, a ordem das matérias muda, né, a distribuição horizontal muda de acordo com a identificação daquele estudante com cada conteúdo, a dificuldade, o tamanho da dificuldade. Né? O Gustavo, por exemplo, adorava física, mas tinha muita dificuldade. A Isabela não tinha dificuldade em física e adorava física, queria estudar física o tempo inteiro, e eu tinha que falar, não, pera, minha filha, você precisa estudar outras coisas. Aqui não dá. Então, trazer o que foi feito para essa melhora, vai sair uma Barça, porque vai ser uma coisa específica para cada um. Então eu trouxe de forma bastante geral, por isso que os dados ali, eles estavam, e nem estavam brutos, assim, já estavam tratados. Então quando a gente mostra lá nos dados quantitativos, uma evolução, eu determino só, os Enems anteriores feitos como simulado, a gente fez de forma retroativa, primeiro eu fiz o 2021, depois eles fizeram o 20, o 19, e eu mostro a evolução, justamente para dar essa referência que você falou. A primeira, por exemplo, que eu estou com um aberto aqui, que é o Enem anterior de matemática. A primeira prova que ela fez como um simulado, a Isabela, certo? Ela teve 91% de acerto. E ela foi evoluindo, né? De acordo com tudo que a gente conversava, de 15 em 15 dias, ou então até mesmo corriqueiramente no WhatsApp, ela foi só evoluindo. E ela terminou tendo 95% de acerto na prova de matemática, que é o segundo pilar que mais aprova, sabe? É cada situação. Por isso que eu trouxe só as médias de cada área do conhecimento de uma forma não tão bruta, mas sim para mostrar a evolução. Que ao longo do ano, eles começaram, tinham um acerto baixo, um acerto, e foi aumentando. E o último gráfico de todos, que é o Enem, o desempenho, estou baixando aqui o desempenho no Enem, propriamente dito, né, traz o seguinte, o desempenho geral, por exemplo, aqui da Vanessa, foi 59% de acerto no Enem inteiro. Aí ela já subiu para 80% em 2021 e subiu para 84,53% em 2022. É daí que veio a melhora dela. Né? A Isabela, que era uma estudante que já tinha um rendimento bem alto, né? Lá em 2020, sem nenhuma ajuda, ela já tinha uns 76% de rendimento nos 1.000 pontos, e ela terminou 2022 com 83%. Então, os dados eu falo que eles não estão tão brutos assim, eles estão dessa forma para mostrar a evolução. Não sei se você concorda. Não, mais claro. Tudo bem, eu acho que a evolução é importante, mas ela tem que estar alinhada ao teu referencial, né? Por quê? Essa evolução aconteceu por quê? Né? Por que você tem essa 59% e você, ao longo do período, né, ela foi evoluindo? Eu acho que esse casamento com a teoria é o que dá sustentação para os teus dados, né? Senão ele vai ficar ali, mas... Né? E aí, acho que a questão de publicação, e esses dados estão, né, bem publicáveis, vai precisar fazer essa análise mais, né, à luz da teoria. E só voltando um pouquinho na TIC, igual você falou, eu concordo que ela não é o teu referencial, ela é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do seu trabalho, né? E aí é nesse sentido mesmo, até porque você coloca ela no título. Então, você dá também uma ênfase nela. Porque se você não desse uma ênfase nela, você não tinha colocado também no título, né?
Então, eu acho que ela faz, né, eu acho que você não conseguiria desenvolver o trabalho que você desenvolveu se você não tivesse hoje o WhatsApp, né, se você não tivesse uma possibilidade de conversar com os seus alunos em tempo real, né, então, assim, isso tudo foi favorecido porque a gente tem hoje, né, tecnologias, a gente tem hoje um referencial teórico robusto que dá essas oportunidades para o professor desenvolver seu trabalho bem, né, então é nesse sentido que eu acho que falta, né, dessa ferramenta ser um auxílio importante para o desenvolvimento do meu trabalho, né. Foi só nesse sentido mesmo, acho que não seja mesmo o ponto principal, mas é um ponto muito importante, tá? Tá, e aí eu vou problematizar, porque eu não participei da qualificação, da próxima vez pense melhor em não chamar só para defesa, eu vou problematizar um pouco, porque realmente eu não, né, foi a primeira vez que eu li o teu trabalho, e com certeza eu acho que deve ter evoluído bastante, porque a gente sempre evolui, né, da qualificação para a defesa, quanto às suas categorias, né, quando você fala da categoria 2, né, de autogerenciamento, aí você cita Bondura, né, e o Bondura, ele define autogerenciamento como a capacidade do indivíduo gerir suas emoções, comportamentos e decisões de maneira consciente e eficaz, né. Então, essa capacidade do indivíduo de gerir suas emoções. E aí você traz uma fala da Isabela, né? E aí eu não consigo fazer a relação, assim, de como a gente consegue, como é que você consegue entender a partir dessa fala, da fala da Isabela, como é que ela autogerencia, né, como é que acontece esse autogerenciamento, como é que ela gerencia essas emoções? Tem ela falando de um aspecto mais amplo, mas não tem como ela faz esse gerenciamento, sabe? Né? Então, assim, Bondura fala uma coisa. Né? Então, não sei, de repente, isso é só para problematizar mesmo. Se eu vi isso em outras categorias, mas eu acho que os dados que você tem muitos dados, né? Você tem dados aí de 1 ano, e aí você aplicou um questionário, né? Não sei se o questionário é a melhor forma da gente analisar essas categorias dessa forma tão, né, tão profunda. Mas também, não sei se você vai ter tempo, é só uma questão, que, né, geralmente nas falas, a gente consegue definir muito bem essas categorias, né, sem a gente perguntar o que o aluno quer, porque muitas vezes a gente faz a pergunta, a gente já está mesmo indicando o que a gente quer que é de resposta, né. Nas falas, no decorrer desse 1 ano, você ia captar muitas coisas, né, e aí você ia ver, de fato, como que esse autogerenciamento acontecia. Mas é uma questão mesmo para a gente problematizar e ir para um futuro doutorado, que eu acho que você tem mesmo toda a capacidade aí, tá? E deixa eu ver, só problematizando mesmo, e mais nada de... E aí, a última coisa, eu juro agora, Bernardo, e é engraçado como é que você traz no teu texto, você vem de Piaget, né, que é um cognitivista construtivista, aí você traz Skinner, né, com a questão da teoria do condicionamento operante, né, então, eu acho que dá só uma articulada melhor nesses teóricos, para não ficar incoerente. Isso principalmente para o teu trabalho, para o teu artigo, para não ficar tão incoerente, né, que você traz aí teóricos mais, né, vamos dizer assim, conservadores, né, e aí traz outros teóricos, né, mas não fundamenta muito bem os outros teóricos mais cognitivos construtivistas. Então, só para tomar um pouquinho de cuidado, só na questão quando você for escrever o artigo, que aí você pode se embananar em relação a isso. E aí, tá, juro que agora é o último mesmo. Você traz, eu acho que uma reflexão muito importante que você pode trazer na tua dissertação, e é um problema muito sério que você fala no começo, é a questão, e eu acho que você pode escancarar isso, porque isso é um problema, acho que você vive diariamente, é a questão do estresse, né? Hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, o grande mal do nosso século é o estresse. E o estresse causado nessa época da nossa vida é muito grande. É muito grande. Então, acho que trazer algumas discussões a respeito disso seria bem interessante. Outra questão também, escancarar. Por que os alunos procuram cursinhos pré-vestibular? Será que a qualidade do ensino das escolas públicas e das escolas particulares, né, como é que está essa qualidade desse ensino? Né? Então, a gente tem um monte de pesquisa aí que fala dessa baixa qualidade. O que a gente pode melhorar, né, em relação a isso?
né? Então, acho que são alguns pontos que você pode trazer para reflexão e escancarar mesmo, né, que são problemas da educação e que a gente precisa trazer à tona, né, e o seu trabalho, ele pode mostrar isso muito claro. Tá, no mais, te parabenizar, tá? É um trabalho muito legal, né, muito excelente. Eu realmente trouxe essas considerações porque, né, eu não tinha lido anteriormente teu trabalho, né, pode ser que muitas das coisas até tenha, né, já desmistificado, mas foi né, nesse intuito, né, e peço desculpas, né, por alguma coisa, mas foi com o intuito mesmo de contribuir com o trabalho. Não, obrigado demais, Ana Carolina. Não tem dessa de desculpa, não. Tudo que vem é para deixar melhor mesmo, né? Se chegou no nível de elogios que a Raquel e a Michelle foram por causa dessas considerações. E sempre tenho que melhorar. Agradeço, tá tudo anotado aqui, sim. Problematizações que você trouxe realmente são totalmente pertinentes, mas uma hora a gente tem que dar uma cortadinha, senão não fica pronto também, né? Então a gente vai só trazendo mais coisas. Esse aqui é um assunto que eu gosto tanto, né? Minha vida toda envolvida em educação, sempre conversei muito sobre isso. Então, se deixar, eu não paro. Então, eu fui cortando mesmo, foi proposital várias coisas. Quando você falou de algumas poucas ideias de diversos teóricos como Skinner, Mayer e tudo mais, foi justamente para falar que todo mundo pode contribuir e toda teoria tem algo legal para tornar a mentoria cada vez melhor, né? Não é um jogo de futebol, né? Galo e Cruzeiro, só funciona um, só funciona outro. Então, pega uma coisa legal de um, pega uma coisa legal do outro, vai juntando e fazendo o teórico, não sei, não dá para falar que é um teórico Bernardo, porque eu não tenho nada publicado, mas assim, um jeito do que o Bernardo entende educação, que ele pratica educação, eu gosto muito, né? Isso, e aí, como a Raquel falou, isso vem da engenharia, você trazer as coisas boas de cada área e montar uma área nova, né? Ou então um pensamento novo, por isso que eu trouxe pequenas definições, né? Às vezes, algumas definições, elas vinham, eu pensava alguma coisa e procurava algum teórico que falava algo, aí eu trazia essa parte que ele falava para dar uma sustentação e aí tentar fazer esse como é que fala isso? Não é um Frankenstein porque foi tudo pensado, né? Mas como se fosse um Lego, sabe? Cada hora encaixando uma peça melhor para tentar chegar num resultado, porque, igual a gente falei aqui, né? Otimizar sempre. Todo teórico vai ter algo legal que ele traga para cá. O meu intuito é realmente trazer o que ele traz para melhorar o que já é bacana. Beleza? Obrigada, Ana, pelas suas considerações. Acho que tem, como o Bernardo falou, né, chega uma hora que a gente precisa parar, né, porque senão a gente não para, na verdade, né, e acho que o que nos para, na verdade, na pesquisa é o tempo, né, e aí, bom, o tempo do Bernardo era agora, né, porque, na verdade, a gente teria, em princípio, até fevereiro, mas janeiro e fevereiro estão em férias, então, na verdade, a gente teria até dezembro para acabar, e a gente, né, pôs aí o ponto final por conta disso, mas, claro, né, sempre tem coisas, né, sempre tem portas abertas, né, e isso faz parte de todo o trabalho de pesquisa, isso é inerente do trabalho da área da educação, né, mas agradeço também muito as suas considerações. Talvez essa parte, Bernardo, né, dos vários teóricos que você trouxe, e é claro, né, vamos retomar aqui, né, a qualificação foi no dia 18 de outubro. Então, do dia 18 de outubro até 29 de novembro, que foi quando entregamos o trabalho para vocês, passaram-se 45 dias, nem isso, né? Então, muitas coisas, às vezes, né, pareceu assim que não foi terminado e tal, porque talvez não tenha tido muito tempo mesmo, né? E aí eu acho que talvez nessa parte dos teóricos, talvez fosse bacana só uma frase de ligação, para poder dizer exatamente o que você disse agora na defesa, né? Mas que no momento que a gente está escrevendo, né, ou que eu estou lendo o trabalho, não nos ocorre fazer isso, ou muita coisa passa, né? Como você falou do objetivo, talvez o que ele apresentou é uma coisa que está coerente com o trabalho, mas o que está no texto é outra. Eu já li tantas vezes que já está embutido aqui, e aí quando você vai ler, não, está tudo certo, né? Até porque você já sabe qual que é o objetivo, qual que é o problema de pesquisa, e assim vai, né? Então, acho que isso é normal de todo trabalho, né? E não justificando a minha falha, mas pensando que, assim, a gente está nisso, né? Nós estamos nisso há 20
28, 29 meses, mais ou menos, né? Então, trabalhando aí meio que, né, principalmente nos últimos tempos, meio que constantemente, e acaba que você acaba incorporando todas as coisas, né, já, e a hora que você vai ler, claro né, que você já lê, porque você já sabe, né, mas a gente não está, né, na cabeça do outro, eu sempre falo isso para os alunos, mas às vezes dá umas escapadas, né, não tem muito jeito, tá bom? Até porque a banca também serve para isso, né? Então, assim... Exato. Com certeza, né? Para pensar um pouco naquilo que a gente não pensou ainda também, né? Mas, enfim. Mas eu gostaria muito de agradecer de novo ao Bernardo pela confiança, né? Acho que foram aí muitos meses de trabalho, né? Muitas angústias, muitos desesperos e muitas crenças, sobretudo, porque eu gosto muito de enfatizar isso, né? Para ver quem sabe uma hora ele se convence que ele é bom, né? E, assim, né? Ainda antes de ontem, hoje cedo, nem lembro direito, né? A gente conversando 6 e pouco da manhã no WhatsApp, né? E ele falando, não, porque você confia muito em mim, assim, sempre, né? Desde sempre, senão você não seria meu aluno, né? E ainda ele falou para ele, eu briguei por você naquela reunião do colegiado, então assim, né? Poxa vida, né? E, com certeza valeu a pena, né? Agradeço muito a confiança, né? E toda o carinho comigo e sobretudo a amizade, né? Que nasceu aí dessa relação. E eu sempre falo que orientação é sempre um casamento. Obrigada, Alice, né? Tem que dar certo, né? Porque é muito tempo juntos, é muita coisa próxima, né? É muito respeito, mas é muita é, reciprocidade, né? Muita cumplicidade, como de qualquer relação, né? E aí, se dá ruim, não tem jeito, né? Uma coisa que quebra isso, geralmente o negócio fica ruim e é mais complicado de retomar, né? Então, assim, acho que eu tenho aí algumas histórias, né? Lígia foi uma delas, né? Nós estamos aí há 2018, né, Lívia? Desde 2018 juntas, né? Na pré-qualificação dela, e aí todo o trabalho que ela teve, né? E aí agora, né, no projeto de doutorado, enfim, né? Então acho que eu sempre falo que é muito difícil o trabalho de vocês. Eu não preciso dificultar mais. Já é muito difícil por si só, né? Então o que eu puder fazer para colaborar, para formar vocês, né, para torná-los pesquisadores, independentemente do que vocês vão seguir, né, até porque se vocês estão num mestrado é porque vocês querem ser pesquisadores, né, e agora muito mais por conta de um doutorado, eu só posso fazer o que eu sei fazer, né, que é orientá-los, que é fazer com que vocês se tornem pesquisadores, né? Então, essa aqui é um pouco a ideia. Então, eu agradeço muito e te parabenizo pelo trabalho, né, que eu sempre achei e acreditei que ia ser muito bom. Obrigado. Eu vou pedir então, que todo mundo se retire da sala, né? Vou ficar aqui com a Ana Carolina e com a Raquel, e daqui a pouco eu chamo você para voltar. Tá bom. E vou parar a gravação. Tchauzinho.